Índia e Paquistão anunciam cessar-fogo que é celebrado pelo Trump, que fala até em aprofundar as relações comerciais com os dois países, mas já houve violações dos dois lados. Enquanto isso, nós temos também China e Estados Unidos fazendo uma reunião na Suíça com Scott Bessent e o vice-primeiro-ministro da China, que, segundo Trump, preveu um reset total na relação entre os dois países. Mas, pelo menos por enquanto, sem grandes avanços. Inclusive, hoje, no domingo, novas reuniões vão acontecer. Falar um pouquinho também, galera, sobre os europeus que fizeram uma espécie de ultimato com ameaça na coalizão ali, né, de Donald Tusk, Macron, Keir Starmer e também o Friedrich Merz junto ao Zelensky, colocando inclusive a possibilidade de novas sanções, como por exemplo contra o gasoduto Nord Stream 2. A Rússia já respondeu e colocou que não adianta pressionar os russos. Aliás, fazendo uma contraproposta. Rejeita o seu cessar-fogo de 30 dias, mas peço negociações diretas com a Ucrânia, agora para o dia 15 de maio, mediado pelos turcos. Será, pessoal, que de fato vai rolar? Inclusive analisar também qual foi a resposta do Zelensky, da França, do Trump e até o Brasil, que se posicionou sobre essa possibilidade de acordo e reunião entre Putin e Zelensky. Será que a gente está próximo, então, pessoal, de algum tipo de acordo de paz? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e a melhor conta internacional do Brasil, e falo com propriedade porque é a conta internacional que eu uso, tá oferecendo para você que é velho de guerra, parceiraça aqui do canal, a possibilidade de comprar os seus dólares, diversificar a sua carteira, com até $20 de cashback na sua primeira compra. Pô, agora você compra dólares, diversifica a parte das suas posições, que é uma coisa que eu faço, não uma recomendação de investimento, né? Mas acho que pô, o dólar é uma moeda muito mais estável, menos geralmente, né, inflacionária aí que o real e tal. É interessante você ter moedas diversas, e com a Nomad você faz isso com as melhores taxas do mercado e com o meu cupom Ricardo20 com até $20 de cashback. Fora que tem vários outros múltiplos benefícios. Plataformas, pessoal, de investimentos com taxa de corretagem zero para fazer seus investimentos internacionais. Você pode, por exemplo, usar a Nomad para pagar contas em viagens no exterior, porque aceita em mais de 180 países, e ter acesso ao cartão de crédito que eu uso, que é o Nomad Explore, que te dá a possibilidade, quando você vai pagando contas aqui do dia a dia, né, sei lá, gasolina, restaurante e tal, você vai acumulando pontos que não expiram, para quem é esquecido é sensacional, tipo eu, e também você pode converter por uma compra de dólares mais baratos ou vários outros benefícios, como acesso ao Nomad Lounge, enfim, que só a parceria Nomad Visa pode te oferecer. Belezinha? Então, link na descrição ou QR Code destacado na tela aqui para vocês e tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil. Belezinha? Bora lá pro vídeo então, pessoal. Seguinte. Como eu falei para vocês na introdução, a gente tinha falado ontem, né, sobre isso, que foi feito um acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. Cessar-fogo entre Índia e Paquistão, que os dois lados se recusaram a chamar eventualmente de um cessar-fogo, mas que iam cessar as hostilidades. Já tivemos denúncias da Índia e do Paquistão que o acordo ele não foi respeitado, ou seja, tivemos ataque nas fronteiras dos dois lados, segundo, claro, né, os dois lados mutuamente se acusam, mas o Trump ele comemorou como se fosse uma vitória importante dos Estados Unidos, porque de fato ele falou, nossa, dezenas de países, dezenas de lideranças tentaram mediar um cessar-fogo, mas foram os americanos que conseguiram fazer essa proposta. Inclusive colocando em meio a uma série de países que estão tentando agora buscar novos acordos com os Estados Unidos. O Reino Unido fechou, por exemplo, um acordo tarifário com os americanos. Os indianos também, possivelmente, num futuro próximo. O Narendra Modi já falou sobre reduzir barreiras alfandegárias contra os Estados Unidos. E a gente sabe que o Paquistão é um país cada vez mais importante na economia e já na geopolítica internacional. Só que o Paquistão é um grande aliado dos chineses. O Trump colocou que, dentre outros benefícios, como os dois líderes foram muito inteligentes, conseguiram fazer uma proposta de cessar-fogo, os dois terão um aumento nas relações comerciais com os americanos. Claro que é um jeitinho também de tentar afastar os chineses de um país tão relevante como, por exemplo, o Paquistão. Enquanto isso, galera, temos também China e Estados Unidos se reunindo no sábado. Falei para vocês que a reunião ia acontecer entre o Scott Bessent e o vice-primeiro-ministro da China, que é o principal responsável pelas relações e mediações econômicas da China, e foi uma reunião intensa. A gente está falando de 8 horas de reunião. A questão é que a reunião começou ontem, mediada ali na Suíça, e
não tivemos grandes pronunciamentos, nem do lado dos Estados Unidos, nem do lado dos chineses. O que se sabe é que depois de muita discussão, muitas propostas, nenhum grande avanço foi feito. Pelo menos até no sábado, né? Enquanto eu tô gravando domingo para vocês. Mas no sábado teremos uma nova reunião agora, no domingo. O Trump, ele tentou passar um sinal de otimismo, colocando, né, que tudo isso foi feito com um grande reset, ou seja, a China e os Estados Unidos estão pleiteando um grande reset na relação econômica entre os dois países, e que ele sabe que grandes progressos foram feitos e que grandes novidades acontecerão agora de domingo para segunda-feira. Se de fato, pessoal, isso for rolar, convenhamos que eu não sei, né? Mas que é importante para a economia internacional que a gente tenha o fim dessa guerra comercial, isso de fato é, até para a China e para os Estados Unidos. Ontem eu também apresentei para vocês que a gente teve um momento, assim, bastante importante na diplomacia internacional, em que 4 países super importantes, a Alemanha com Friedrich Merz, cada vez mais querendo se consolidar como uma grande potência da União Europeia, fazer a Alemanha voltar seu destaque geopolítico do bloco europeu, colocando que, primeiro, ele vai deixar mais no segredo os equipamentos que vão ser destacados para a Ucrânia, o que muito possivelmente quer dizer que os mísseis Taurus, mísseis de longo alcance, 500 km de capacidade, devem ser cedidos para os ucranianos, o que somado, né, ao Storm Shadow, o sistema HIMARS, dá uma vantagem importante aí para a Ucrânia frente os russos, o Donald Tusk da Polônia, o Macron, que aliás o Zelensky chama até de um melhor amigo, né? Aparentemente os dois eles saíram só da parte geopolítica e viraram amigos de fato, pelo menos enquanto, né, as atitudes convergem dos dois presidentes, e o Keir Starmer, que é o primeiro-ministro do Reino Unido. E nessa reunião, eles prometeram, dentre outras questões, né, que a Rússia, ela deve, foi uma ameaça mesmo, tá? Vocês devem fazer um cessar-fogo incondicional, ou seja, eu faço cessar-fogo se a Crimeia ficar com a Rússia, eu faço cessar-fogo se o Zelensky sair do poder, eu faço cessar-fogo se, sei lá, né, colocar múltiplas condições, um cessar-fogo incondicional e pelos próximos 30 dias, para tentar negociar uma paz mais duradoura e estável. Se isso não acontecer, novas sanções serão aplicadas. O 17º pacote de sanções contra a União Europeia, contra a Rússia, perdão. Uma das medidas que estão sendo tomadas, por exemplo, o próprio Washington Post compartilhou isso, é que os alemães estão considerando, junto aos outros países europeus, fazerem mais sanções, bloqueios contra o Nord Stream. A gente sabe que uma das questões que estavam sendo levantadas para uma possibilidade de paz seria tirar as sanções contra a Rússia. E tirando as sanções, isso seria bom para a União Europeia do ponto de vista econômico, porque o gás russo de fato é um gás mais barato, né? Isso estava sendo pleiteado. Mas se a Rússia não aceitar fazer essa proposta de cessar-fogo em 30 dias, simplesmente novos bloqueios acontecerão à economia russa e também ao gasoduto. Ou seja, agora está com Washington, que vai ter que também, né, os Estados Unidos cobrar a Rússia, e a Rússia aceitar ou não. E, aliás, a Rússia já deu a resposta. Não aceitamos. A gente não aceita uma proposta de cessar-fogo de 30 dias. O Peskov falou sobre isso. O Putin, que convocou uma entrevista coletiva à 1h30 da manhã, hein, galera? 1h30 da manhã na Rússia, para falar sobre os seus próximos objetivos, falou que também não aceita. Porque quando ele pediu um cessar-fogo para a Ucrânia de só 3 dias, a Ucrânia não aceitou e ele não viu nenhum líder mundial criticando a postura da Ucrânia, que violou o ataque, né, o cessar-fogo milhares de vezes, segundo o Putin. Tá certo que a Ucrânia também não tinha aceitado, então não é exatamente uma violação do cessar-fogo, né? Mas enfim, que tinha violado no dia que era travado o dia da vitória, enfim, e não viu nenhuma grande liderança ocidental reclamar, e que também ele fez uma nova proposta, uma proposta de 30 dias. A gente aceita um cessar-fogo de 30 dias, desde que os europeus prometam que não vão treinar militares para colocar os militares na Ucrânia e que não sejam dado armas, equipamentos para os ucranianos se fortalecerem contra os russos. Como eu sempre coloco para vocês, o grande medo da Rússia é que seja feito mais ou menos o que foi feito lá no Acordo de Minsk em 2015, em que a Rússia assinou uma proposta de cessar-fogo, vamos colocar assim, a gente não invade a região de Donbass, se os ucranianos prometerem respeitar a soberania dos povos descendentes de russos que vivem nessa região leste da Ucrânia. Só que a própria Angela Merkel colocou depois, em uma das suas declarações, que o acordo de Minsk, na verdade, era um acordo fadado ao fracasso, que a gente todo mundo sabia que a Ucrânia ia continuar incentivando, aliás, ia continuar perseguindo os russos que ali viviam, e que a Rússia ia incentivar o separatismo local. E, de fato, nenhum dos dois respeitou, né? Nem a Rússia nem a Ucrânia, o acordo de Minsk. E que foi um acordo que deu tempo para os europeus armarem a Ucrânia. E é isso que a Rússia tem medo. Então a Rússia fala, concordo com o cessar-fogo de 30 dias, desde que não acham armas. Só que os europeus falam que não pode ter nenhum tipo de pré-condição, né?
Pois bem, galera, o Putin, até para responder essa pressão, essa ameaça que os europeus fizeram, convocou essa entrevista coletiva à 1h30 da manhã. E foi bem enfático. Primeiro, pessoal, ele agradeceu, né, a todos os líderes que participaram do dia 9 de maio, falando que foi uma grande celebração, uma grande vitória do dia da vitória, e fez críticas porque a Ucrânia e os países ocidentais pressionaram os países para que eles não participassem dessas festividades. O que, segundo a Rússia, é uma abominação do ponto de vista geopolítico. Sobre o processo de paz entre Rússia e Ucrânia, ele deixou bem claro que estavam sendo realizadas conversas em Istambul antes da interrupção. E, de fato, a única vez que Ucrânia e Rússia sentaram à mesa para negociar foi lá no comecinho da guerra, em que a Turquia mediou essa situação. Eu sempre falo que existem países neutros, né? E a Turquia, neutros entre aspas, mas que consegue negociar com os dois lados. E a Turquia é um desses. A Turquia, o Erdogan, ele tem relativas boas relações com o Putin, ao mesmo tempo que faz parte da OTAN, ao mesmo tempo que declara, por exemplo, que a Crimeia deveria pertencer à Ucrânia e não exatamente à Rússia. Então ele vai tateando ali, né, pelas duas posições. O que a Rússia alega é que naquele momento, principalmente o Boris Johnson, do Reino Unido, e o Biden incentivaram a Ucrânia a abandonar o processo de negociação, falando, imagina, a gente ajuda vocês vão recuperar todos os territórios e tal, e passaram-se aí anos, e a Ucrânia só foi perdendo a guerra, só foi perdendo homens, militares, enfim, né, no campo de batalha. Então o Putin falou, poxa, estava sendo tratado em Istambul, eu concordo que continue sendo tratado nessa cidade. A gente aceita fazer essa reunião direta entre Ucrânia e Rússia sem qualquer pré-condição. A gente está determinado a ter uma conversa séria, visando eliminar as causas profundas do conflito e alcançar uma paz duradoura a longo prazo. E aí fica a questão também, né? O que exatamente são essas causas duradouras do conflito, essas causas reais do conflito, que é o que a Rússia sempre fala também. Eles não deixam muito explícito, mas, possivelmente, a aproximação da Ucrânia na OTAN, ou seja, a Rússia deve colocar como condição que a Ucrânia não possa entrar na organização. A perseguição que parte dos russos sofriam na Ucrânia, então a Rússia alega que, poxa, a região de Donbás, a região da Crimeia, ou então Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk, enfim, né? Todas essas posições que foram invadidas pelos russos devem ficar com a Rússia, até porque já passou por um processo de plebiscito. Alega que o Zelensky é um presidente ilegítimo, ou seja, como ele não passou pelo processo eleitoral ano passado, porque estava numa situação de guerra, claro, né? Ele não merece ser o presidente da Ucrânia, então tem que o parlamento ucraniano, enfim, outra representação governamental para negociar esse processo de paz. E possivelmente seria isso, né? Ou seja, as condições prévias. E ele fala também de uma desmilitarização da Ucrânia. Não sei se exatamente a Ucrânia vai aceitar todas essas pré-condições, né? Ou as causas profundas do conflito. Ele fala também que não pode ser esse cessar-fogo um prólogo para a continuação de um conflito armado após o rearmamento das tropas ucranianas. Ou seja, se vocês acham que a gente vai se enganar, né? Ser enganado com os europeus falando de cessar-fogo de 30 dias para rearmar a Ucrânia, isso não vai acontecer. O próprio Lula, galera, enquanto esteve, por exemplo, na sexta-feira com Putin, segundo a mídia brasileira, declarações do Lula, ele fez um apelo para o Putin que aceitasse a proposta ou algum tipo de negociação direta com o Zelensky. O Putin agradeceu, né, beleza, mas também não fez grandes respostas. E aí, a gente teve o Zelensky já respondendo essa proposta. Poxa, será que ele aceita? Ele falou que aceita com algumas condições. Porque o Putin falou agora para o dia 15 de maio, né? E aí o Zelensky deixou claro. Para que essa reunião ocorra, nós exigimos um cessar-fogo total a partir de amanhã. Não faz sentido continuar a matança nem por um único dia. Se isso ocorrer, nós ucranianos estamos prontos para o encontro. Ou seja, o Zelensky fala que aceita que seja no dia 15, mediado pela Turquia, se a Ucrânia prometer fazer um cessar-fogo não atacar a Rússia, né? Só que a Rússia já falou que só aceita um cessar-fogo se os europeus prometerem que não vão rearmar. Enquanto isso, os europeus estão pressionando. O Macron, por exemplo, falou que é um ultimato, fez ameaças contra a Rússia e garantiu também que é o primeiro passo do Putin, claro, mas que isso não é suficiente, que aparentemente ele ainda está visando ganhar tempo para evitar um processo de negociação. O Trump, ele ficou super feliz. Ele colocou ali na sua rede social, no Truth Social, potencialmente mais um grande dia para a Rússia e a Ucrânia. Possivelmente uma grande semana está vindo para que a gente tenha redução do número de mortes, redução dos ataques entre os dois países. E enquanto o Putin fazia essa proposta de uma negociação direta no dia 15, Kiev, capital da Ucrânia, reclamou de um grande ataque dos russos, o que talvez, segundo a União Europeia, claro, não mostre uma predisposição tão grande assim para o Putin negociar um processo de paz. E aí, pessoal, a bola tá com quem, hein?
Você acha que a Ucrânia deve aceitar esse cessar-fogo, essa conversação direta no dia 15, sem mesmo um fim das hostilidades, dos ataques, porque os europeus também colocam que não vão parar de atacar, enquanto a Rússia não... Aliás, os europeus, né? Sem o fim dos armamentos, porque os europeus falam que vão continuar armando, vão até aumentar os armamentos e aumentar as sanções. Caso a Rússia não cesse os ataques, vamos ter finalmente essa semana uma primeira vez de uma negociação direta entre principais representantes da Rússia e da Ucrânia? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.